Seja bem-vindo a mais uma Comissão Executiva. Bruxelas adiou para julho a decisão de aplicar sanções a Portugal e Espanha. A Comissão Europeia exige a correção do déficit em 2016 e 2017 e quer ainda medidas estruturais e adicionais para reduzir o déficit e a dívida. Os apelos de vários responsáveis portugueses parecem ter tido eco na Comissão Europeia. Bruxelas decidiu adiar a decisão de aplicar sanções a Portugal e Espanha e limita-se a alertar para a necessidade dos dois países se empenharem com mais rigor para atingirem as metas propostas pela União Europeia. Portugal e Espanha não vão ser multados, nem os fundos europeus vão ser congelados por causa do déficit excessivo, pelo menos para já. A Comissão Europeia pede mais medidas para corrigir o desequilíbrio das contas públicas e volta a avaliar a situação após as eleições espanholas, marcadas para 26 de junho. Espanha tem pressionado ao nível mais alto para evitar a pena, ou pelo menos para minimizar os danos do incumprimento, tal como sucede com Portugal. Na prática, Bruxelas decidiu esta quarta-feira entre duas opções: perder peso na possibilidade de desencadear o processo de infração por falta de medidas eficazes por parte destes países, ou ganhar flexibilidade temporal que dê força a Bruxelas para reivindicar um esforço extra para ajustar o déficit. A Comissão Europeia volta a pronunciar sobre o tema no início de julho. Hoje analisamos a decisão de Bruxelas em adiar para julho as eventuais sanções a Portugal e Espanha. A Comissão Europeia exige a correção do déficit em 2016 e 2017. Para esta conversa, contamos com a presença de João Trigo da Rosa, João Caiado Guerreiro e ainda Manuela Agria. Bom dia. Bom dia a todos. João, de que modo é que analisa este adiamento de Bruxelas a Portugal e Espanha, sendo que Portugal para nós nos toca mais diretamente? Eu acho que já era esperado, não é? Não é uma grande novidade. A ideia da Comissão é fazer o máximo de pressão, mas quando países como a França e a Espanha estão com um procedimento de déficit excessivo também, pois Portugal tem mais capacidade negocial. Portanto, não é uma grande novidade e, aliás, é bem provável que a decisão de julho seja adiar quaisquer procedimentos ou quaisquer multas, e isso é uma boa notícia para Portugal. Eu acho que também temos que ficar contentes com aquilo que são boas notícias para Portugal e é uma boa notícia esse adiamento. De resto, a Comissão é muito crítica de Portugal e de alguns dos outros países, mas de Portugal particularmente, e mantém a mesma linha. Portanto, toda esta conversa de que este novo governo ia falar alto a Bruxelas e eles iam ficar muito flexíveis, não ficaram flexíveis coisa nenhuma. Adiaram as sanções que já se esperava que adiassem, reconheceram que de facto o Banif criou aqui um déficit um bocadinho maior que o que seria de esperar e vêm falar outra vez da necessidade de reformas estruturais, com aliás bastante exigência no comunicado da Comissão, particularmente relativamente a Portugal, a necessidade de continuar na senda das reformas. Portanto, a Comissão continua igual a elas próprias. Temos aqui um adiamento, é bom, não era nada que não se esperasse. Eu acho que é bom, mas a Comissão continua a pedir medidas adicionais e continua a querer reduzir o déficit para além daquilo que será o déficit, ou que seria o déficit esperado para este ano, que eu julgo que andará neste momento, se as coisas se mantiverem, bastante perto dos 3%, sem truques contabilísticos da última hora. Eu, francamente, acho que ninguém acredita no que o Governo está a dizer exatamente sobre como vai a evolução do déficit. Vai certamente, ou provavelmente, a caminho de ficar abaixo dos 3%, mas daí até aos 2,3%, não é por acaso que a Comissão vem pedir 740 milhões de medidas adicionais, não é? João, também olha para João, esta... não, Manuel. Manuel, desculpa, Manuel. Não, está desculpada. Também olha para este adiamento de forma positiva? Eu gostaria de contrariar um bocadinho o que disse o João quando diz que isto é uma boa notícia para Portugal. Eu acho que as boas notícias, enfim, talvez sejam de apreciação um bocadinho subjetiva, porque o que é facto é que a Comissão decidiu adiar por 30 dias a decisão. Mas, no fundo, o que é que isto significa? Significa que ela mantém sobre nós a espada de Damócles, quer dizer, e essa é que é realmente a situação. Quer dizer, eles dizem-nos assim, você, enfim, continua a portar-se bem porque nós não deixamos de olhar para si com um olhar crítico. Portanto, eu continuo a ter a espada de Damócles em cima da minha cabeça e isto é um pouco alimentado, não é, por estes adiamentos, porque não nos permite fazer aquele exercício físico de respirar fundo e dizer, deixa-me então acalmar. Aliás, eu gostava de falar aqui novamente numa questão que tem sido recorrente nestes programas.
Um dos conceitos fundamentais da economia é efetivamente, e na política é as expectativas. As expectativas, para nós que olhamos para estas coisas com um bocadinho mais de atenção, são de avaliação subjetiva. E o que é facto é que este governo e, digamos que, o modelo político que nos governa nunca foi capaz de criar expectativas positivas, seja ao nível dos nossos credores, seja ao nível da Comissão Europeia, etc. E, portanto, o que é que significa? Significa que isto não é mais do que esse exercício de pressão por quem desconfia que nós não somos, efetivamente, capazes de cumprir os nossos objetivos e as promessas feitas. E, portanto, que tudo isto tem levado a este exercício, que é um pouco um braço de ferro. Aliás, é estranho, já agora, eu também não consegui entender que a Comissão Europeia, nas suas expectativas ou estimativas de primavera, considera que em 2016 e em 2017 Portugal está abaixo dos 3% do déficit, 2,7%, 2,2%, etc. Portanto, uma coisa é eles dizerem isso, ora bem, se a própria Comissão não acredita naquelas estimativas, então o melhor era talvez corrigir um pouco o tiro, porque depois vem dizer que deu mais um ano a Portugal para cumprir o objetivo, 2016, e que mesmo assim está desconfiada que não é possível atingir esse objetivo, que ele próprio quantificou em menor do que 3%. E, portanto, vêm depois aquelas exigências de mais medidas estruturais, mais medidas... Portanto, eu acho que há aqui, digamos, um pouco de cinismo. E como alguém dizia, nesta questão da formulação das expectativas também há uma fortíssima componente ideológica. Ou seja, não são só meramente exercícios técnicos, mas muitas das vezes isto também encerra um pouco de cinismo político, não é? No fundo, marcar posições sobre autoridade, etc. E eu, portanto, sinceramente, acho que não me está muito a agradar, digamos, este tipo de diálogo que se está a estabelecer e que, no fundo, o que vai fazer é que vai sempre criar estas dificuldades no dia-a-dia em termos da gestão da coisa política e da coisa económica. De maneira que eu acho que realmente há aqui qualquer coisa que eu ainda não consegui entender perfeitamente. João, a sua opinião? Bom dia, antes de mais. Para mim, não é uma grande novidade também. Acho que a decisão é uma decisão política, porque a Comissão Europeia é essencialmente uma instituição política e faz uma avaliação política das situações. E seria um erro avançar de imediato para as ditas sanções. Seria um erro porquê? Porque acho que todos reconhecem que Portugal, dos países que estavam debaixo, digamos, de um procedimento de déficit excessivo, foi daqueles que maior esforço fez nos últimos anos para cumprir com as regras da Comissão Europeia. Portanto, seria um bocado cínico, para usar aqui a palavra do Manel, que agora a própria Comissão Europeia, para um país que até pretendeu ser o bom aluno, vir aplicar o castigo. E, portanto, não faria sentido do ponto de vista político. Depois, é preciso ver que Portugal não está isolado neste contexto do déficit excessivo. A França e a Espanha também estão nesse conjunto, e a Itália e outros países. E, portanto, seria muito difícil, por exemplo, aplicar uma sanção a Portugal e não aplicá-la a Espanha ou a França. Ora, o que é que sucede? É preciso ver que a Espanha está num processo eleitoral que vai culminar antes do verão. E seria errado do ponto de vista político a Comissão ir atuar nesta altura, porque o que se está a notar a nível europeu e em particular em Espanha é que há uma parte significativa da população que cada vez está a ser mais eurocética e a migrar para partidos, seja de extrema esquerda ou de extrema direita. Portanto, seria um erro político de todo o tamanho avançar por aí. Mas acha que esta decisão da Comissão Europeia tem a ver com a campanha eleitoral que se está a fazer em Espanha e que eu acho que será é um dos fatores... o adiamento é para deixar passar as eleições e depois então vamos... Não vejo assim, vamos esperar e então é que vamos impor as sanções, mas é mais um dos fatores de ponderação e sem dúvida que é um fator importante porque a Comissão Europeia acho que deve ser o principal paladino da defesa do interesse europeu. Sim. E de que haja uma adesão, digamos, da base da população europeia digamos, à União Europeia. E, portanto, isto só ia criar anticorpos
nomeadamente em Espanha, que está debaixo deste processo eleitoral. Portanto, para mim não foi novidade. Agora, mantém-se a tal espada de Damócles que o Manel estava a falar, mas isso faz parte da técnica política, quer dizer, às tantas não são as sanções que são importantes, é a ameaça da possibilidade de entrada das sanções, e isso funciona de igual forma, sem ter, digamos, o custo imediato. Aliás, sempre foi assim. E a Comissão Europeia sempre mostrou flexibilidade em relação aos objetivos que foram impostos a Portugal desde o início da Troika. Porque se nós formos ver o acordo inicial de Portugal com a Troika, nós em 2014 já devíamos estar abaixo dos 3%. Isso sempre houve tacitamente um adiamento. Mas foi a Troika que permitiu que em 2013, que era a data inicialmente fixada, fosse postergada para mais tarde, 2015, não é? Exato, mas faz parte destes processos alguma flexibilização com uma continuação de ameaça de na próxima é que vai ser a sério. Sobretudo se a trajetória do déficit for no sentido certo, que é uma trajetória de redução. Não é? Exato. Aqui a direção da seta também é muito importante. Ela vai na trajetória de redução, que é a trajetória pretendida pela Comissão, acaba por ser. Também não nos podemos esquecer que vamos ter o referendo em Inglaterra e a Comissão e as instituições europeias são muito impopulares, porque basicamente a regra de governação de qualquer primeiro-ministro ou político eleito em qualquer país da União Europeia é tirar os créditos das coisas boas e culpar a Comissão Europeia por todos os males do mundo, não é? E isso também acontece nas coisas. A Comissão sabe isso e isso explica boa parte da impopularidade da Europa, não é? Portanto, este fenómeno de manter a pressão, mas depois não aplicar a sanção, é uma coisa muito habitual. E particularmente complicada quando há 2 grandes países ou 3 grandes países nisto, não é? Porque aplicar sanções a países pequenos que não têm outra solução que não aceitá-las é uma coisa. Aplicar as sanções a uma França, que é um dos motores junto com a Alemanha, é um bocadinho diferente, e se calhar não é possível, não é? Mas eu acho que deve-se reforçar-se aquilo que o João disse, que tem a ver com as eleições da Espanha, que aliás são a 29 de junho, portanto, o que é facto é que o que se está a verificar em toda a Europa é neste momento aquilo que dizia, uma extremação do quadro ideológico, e tem-se verificado isso, e eu acho que isso devia ser a grande questão que devia preocupar a Comissão Europeia, porque o que é facto é que podemos correr o risco de amanhã ter um Parlamento Europeu com uma maioria anti-europeísta, ou eventualmente. Aliás, é interessante também referir uma questão. Repare que não é só na União Europeia. Os Estados Unidos têm o Donald Trump e o Bernie Sanders em dois extremos. Que se adapta a essas mas eu acho é que a reação não é tanto só da União Europeia, mas é movimentos que são muito... Se tiverem um denominador comum, são muito contra a globalização e contra a mudança e contra o progresso, que causa de facto problemas. São pessoas assustadas com isso e que vão para os partidos extremistas, porque isso está-se a passar em quase todos os países. Mas é interessante ver a conversa do Parlamento Europeu esta semana, ou a semana passada, quando o presidente do PPE, o Sr. Manfred Weber, acusa claramente... penso que não nomeou Portugal e Espanha, mas deu a entender, porque estávamos a fazer uma interpretação, uma implementação e uma aplicação permissiva do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, digamos que há ali uma falta de paciência já que se reflete no debate político a nível do Parlamento Europeu. Quando o PPE é o grupo parlamentar onde pertencia o PSD e que foi quem os governou nos 4 anos. Portanto, aquilo que nós queremos fazer passar em Bruxelas e que inclusivamente mereceu da parte de Pedro Passos Coelho e Maria Luís uma intervenção direta junto do Juncker é que efetivamente parece que afinal esse estatuto de bom aluno não deu muitos frutos, não é? Ou seja, que não nos estão a reconhecer a nível da estrutura política que governa a Europa, não nos estão a reconhecer esses méritos, não fomos assim tão bom aluno, não é? Porque nós, basicamente... O Dr. Passos Coelho teve provavelmente o governo mais reformista em Portugal dos últimos 40 anos, mas mesmo ele, tirando talvez o primeiro governo ou possivelmente até o segundo de Cavaco Silva, foi certamente o mais reformista. E nem sei entre os dois. Agora, mesmo aí não se fizeram grandes reformas, quer dizer, nós depois de mexermos nas nossas leis laborais, continuamos a ter as leis laborais mais rígidas da OCDE. Nós depois de não sei quem, nós continuamos sempre cá na caudazinha dos mais cumpridores. Exatamente, é uma questão relativa, quer dizer,
O seu bolo, se a turma toda é um bocado sofrível, se há um que é um bocadinho melhor, já é o Não, mas o mais cumpridor foi bolo que a provavelmente, professora gosta. foi provavelmente a Irlanda, que já vai por aí a crescer 7,5% outra vez. Mas se formos ver o caso de Espanha, em termos de déficit, tem uma situação mais difícil, portanto só em 2017 é que atingirá o valor abaixo de 3%. Mas em termos de dívida pública e França tem uma situação melhor. ainda pode estar pior. Portanto, Portugal, apesar de tudo, não compara mal do ponto de vista das finanças públicas, já não tanto do ponto de vista da dívida privada, que é, no meu entender, e do ponto de vista de déficit externo também compara bem. Mais grave, não é? Aliás, entrando no tema, digamos, das recomendações da Comissão Europeia, diz sim senhor, para já não vai haver sanções, voltamos a encontrar em julho, mas deixa uma lista de coisas para fazer. Sim. E uma delas tem a ver com o saneamento do sistema financeiro e com a limpeza dos balanços dos bancos, não é? Que tem a ver com esta questão que estamos aqui a falar da dívida das empresas e dos particulares. Portanto, há uma série de reformas que têm que ser feitas, seja no setor privado, seja no setor público, que são importantes é importante dar sinais que irão acontecer, caso contrário, em julho, aí poderemos ter um problema mais grave. Essa chamada de atenção o saneamento do sistema financeiro é uma coisa um bocadinho assustadora, porque depois de todos os milhares de milhões que já foram gastos, os números de que se ouve falar são um bocadinho assustadores para o contribuinte. Nessa recomendação, a Comissão Europeia diz que deveria ser criado esse veículo até outubro. É possível criar este veículo até outubro? Bem, tivemos esta semana, na conferência que a Associação Portuguesa de Bancos organizou, vozes discordantes relativamente aos modelos a utilizar. Quer por parte do Governador do Banco de Portugal, que aponta numa determinada solução. Enfim, não me parece muito claro se o modelo que ele agora invoca, que deve ser o modelo que foi aplicado no norte da Europa, deve ser utilizado em Portugal ou não. E os banqueiros, pelos vistos, não são favoráveis. Aliás, eu já tive a oportunidade, com várias conversas com alguns deles, perceber que há aqui uma questão de imagem também. Ou seja, há bancos para os quais essa percentagem de mal parado não é significativa e não querem ver-se misturados, digamos, no caldo em que estão os outros que têm realmente situações complexas. Portanto, a questão do saneamento do setor financeiro acho que é importante, mas acima de tudo é importante que se clarifique o modelo que se deve usar para não permitir este tipo de divergências e de opiniões contraditórias e de situações que deixam depois... Mas tem que haver algum debate, não é? A pior coisa a indefinição tem que haver algum debate, isso vai custar uma fortuna ao contribuinte. Exato, no sistema financeiro, aliás, como se diz num BNF, a pior coisa é deixar as coisas no limbo, sabendo que vai ter que acontecer alguma coisa à frente, sem saber exatamente o que é que vai ser. Sim, é ridículo andar a deixar passar que foi um canal de televisão que causou o problema, não é? Isso é um fé-diver. Isso é um fé-diver absolutamente... Agora, eu julgo que a grande dificuldade aqui, a grande dificuldade da criação do tal banco mau tem a ver com uma questão, que é o banco mau passa por retirar ativos, chamadas imparidades ou potenciais imparidades dos bancos atuais e colocar estes ativos todos noutro banco. Mas ao retirar do balanço dos bancos que têm problemas estes ativos, tem que se reconhecer uma perda. E essa perda pode implicar futuras capitalizações destes bancos. Ora, eu não estou a ver como é que alguns destes bancos podem reforçar os seus capitais no contexto atual, em particular o banco público. E parece que, digamos, seriam valores significativos. E eu acho que isso pode ser um dos principais impedimentos tem a ver com essa recapitalização. O que o Governador do Banco de Portugal apontou a dedo e muito bem, não é apenas um banco mau que se pretende criar, ou um veículo para resolver este problema. É porque, no fundo, se reconheceu que na carteira de créditos dos bancos, o crédito da habitação tem um peso enorme. E esse peso enorme hoje não é rentável, porque os spreads são tão baixos que depois o que acontece é que aquilo não tem qualquer efeito, antes pelo contrário, na rentabilidade dos bancos. Portanto, o que se pretende retirar não é só aquele crédito mal parado, mas é também todo esse volume de crédito à habitação que não é rentável. Ora bem, isto já é uma coisa um bocadinho difícil de perceber como é que pode funcionar, porque aquilo fez parte de uma estratégia clara do sistema financeiro há uns anos atrás, quando foi a nossa, adesão ao sistema monetário europeu, que no fundo baixou as taxas de juros e unificou-as na Europa, passámos a ter um incentivo enorme à aquisição de casa própria e, portanto, obviamente os bancos foram atrás desse Eldorado e agora realmente não sabem como é que é onde resolver, porque isto é daquelas medidas que demora anos em
implementar, não é? Ou seja, a partir do momento em que se começar a tomar medidas, elas demoram anos a fazer efeito. Portanto, eu sinceramente não percebo ainda bem qual é esse modelo de fazer essa purificação do sistema financeiro. Sendo que se esses ativos são ativos reais, como parecem ser, não são más notícias. Não. Vai demorar tempo, como o Manel está a dizer, mas o haver uma instituição que pega nesses ativos e os tenta recuperar e relançar no mercado, até no mercado que está a ter alguma pujança via algum investimento estrangeiro, no médio prazo pode ter uma solução, porque são ativos reais e as casas estão lá. Agora, mais uma vez, é preciso definir um modelo e depois que o modelo seja corretamente implementado. Não é só criar o banco mau e pôr lá esses ativos adormecidos. É preciso depois tentar tirar o máximo partido desses ativos. Estava a ouvir a tua conversa das casas e a pensar que o crescimento populacional também resolve muitos problemas, mas nós não temos. Não é? Meus senhores, vamos fazer uma breve pausa na Comissão Executiva. Regressamos num minuto. Até já. Seja de novo bem-vindo à segunda parte deste Comissão Executiva. Vamos continuar a analisar a decisão de Bruxelas em adiar para julho a decisão de poder implementar sanções a Portugal. Meus senhores, Bruxelas adiou, mas disse que tem que haver medidas adicionais de 740 milhões de euros ainda em 2016. António Costa já veio garantir que irá manter a reposição das 35 horas e a descida do IVA da restauração nos 13%. Em que é que se vai cortar para se atingir estes 740 milhões? Pois, uma coisa é o que se diz para fazer, digamos, o marketing político junto ao eleitorado, quer dizer que isso não nos vai alterar o rumo que traçamos. Outra coisa é quando houver realmente, quando a espada de Damócles começar a cair, não é? E já começar a lâmina a encostar-se mesmo aqui ao pescoço, se vai fazer. Ele tem que realmente vender esta ideia, até porque tem parceiros no governo ou no apoio parlamentar que, com certeza, não apoiariam quaisquer medidas de reversão. Também não falavam só sobre isso, a Comissão Europeia também quer que se repense, por exemplo, o salário mínimo nacional, para dizer, afinal, há aqui uma série de questões que vocês decidiram reverter, mas vejam lá... É porque a reversão não está a correr bem. E os primeiros dados económicos surgem, mostram que as reversões, quer dizer, esta ideia no novo tempo e que agora ia acabar a austeridade e que o crescimento económico aparecia assim como por magia e que bastava chegar lá a maioria de esquerda, que isto ia tudo ser uma maravilha. Tirando o Benfica ganhar o campeonato, onde acho que isso não teve grandes efeitos, mas que terá certamente um efeito de crescimento no PIB, não tenho dúvidas. Ajuda a gerar. Quanto mais não seja as exportações. Ajuda, sem dúvida, exatamente a venda do Renato Sanches. E cria umas expectativas bastante favoráveis. Mas é preciso ter atenção que na economia também, desculpem lá estas vezes este aspecto um bocadinho doutoral, que não tem nada disso, não há, os resultados não são contemporâneos das medidas. E, portanto, muitas das vezes, como a política se sabe, foi de aumentar o rendimento disponível para aumentar o consumo e, portanto, e as reversões também, obviamente, mas ainda não começaram. Mas o consumo é que não aumenta, não é? Exato. Pronto, acabou porque, enfim, às vezes... Porque falta confiança naquilo que o Governo está a dizer. Esse é o maior problema, provavelmente, deste novo tempo. É que nem o Dr. António Costa parece acreditar muito no que diz, nem o Dr. Mário Centeno e manifestamente os colegas de governo deles, do PCP e o BE, nem se percebe bem em que é que acreditam. Isso cria uma insegurança muito grande. É por isso que nós temos o investimento a cair de forma desesperada e Portugal precisa de investimento e precisa de investimento estrangeiro porque tem pouco capital para crescer. E, portanto, eu diria que se nestes meses de governação, que também estamos a analisar, ao mesmo tempo que vemos esta notícia do adiamento das sanções da Comissão Europeia, que é uma boa notícia sem dúvida, o que nós podemos dizer é que falta confiança aos agentes económicos. Mas, não é só às empresas, falta às pessoas também, o consumo também... João, deixe-me dizer-lhe aquilo que eu disse aqui a semana passada ou há 15 dias. É um facto que a confiança é fundamental para o investimento, é fundamental. Mas nós verificámos o sucesso desta operação de lançamento de obrigações que o Tesouro fez. Isso não é uma operação de investimento. Que eram 300 milhões, passou para 750 milhões. Não, mas há capital. Significa que há capital e que o aforrador acredita.
E isso é que eu acho estranho, quando admitimos... Se calhar acredita mais no Estado português que acredita no banco em que tinha o dinheiro, quer dizer, mas não acredita num projeto empresarial. A questão é que eles não há alternativas, não é? A questão é que não há alternativas e, apesar de tudo, ali tem algum rendimento. Mas há sempre o colchão. Exato. Não, mas... Há de haver algum que está no colchão, também não tenho dúvida. Julgo até que bastante mais que o que costumava estar. Exato. Mas a questão é esta, quer dizer, é que o que nós olhamos, e vemos isso com este governo, até mais do que outro, não há projetos de investimento, quer dizer, nós não temos notícias de empresas a investir e a criarem postos de trabalho no setor industrial, que é tão importante. Vemos que há uns setores que mexem, felizmente o turismo mexe, ainda bem, houve uma estratégia boa e isso continua a correr bem, é muito importante para a economia portuguesa. Mexem dois regimes especiais que fazem mexer um bocadinho o imobiliário e melhorar as coisas, que são o Golden Visa e os residentes não habituais. E os residentes não habituais é mérito do Partido Socialista, foi ainda o engenheiro Sócrates que começou, embora não tenha depois conseguido implementar. Mas são as duas coisas que fazem mexer um bocadinho o país, mas nós não vemos projetos nem estruturantes, nem relativamente pequenos para a economia portuguesa. Sim, senhor, há uma estratégia para as startups que são muito simpáticas e se calhar até um dia destes alguma vai correr bem, temos aqui o homem das startups. Mas, quer dizer, a Europa não fez nenhuma startup nos últimos 30 ou 40 anos, tirando talvez a SAP, que tenha tido efeitos assim a sério. Quer dizer, nós quando falamos das grandes startups com efeitos, falamos das americanas, do Google, do Facebook, dessas todas. Ou das startups é, sem dúvida, uma linha importante, mas não chega. Não é isso que vai mudar o ponteiro nos próximos 3 ou 4 anos. É evidente que é importante, mas isso tem que conviver com a existência de grandes empresas nacionais, exportadoras, e que sejam marcas mundiais. E Portugal, e empresas estrangeiras que se instalem cá. O clube que estamos aqui a falar, não há grandes marcas mundiais, sim, não é? E, portanto, essa componente tem que existir. Mas, voltando aqui um bocadinho às medidas, eu acho que todos temos consciência que vão ser necessárias medidas, independentemente do Primeiro-Ministro dizer que não. Usar a palavra austeridade faz parte da gestão política, ele tem que gerir expectativas, tem que gerir os seus parceiros, mas alguma coisa vai ser necessária do ponto de vista para atingir os objetivos a que nos comprometemos com a União Europeia. O que eu temo é que essas medidas venham essencialmente do lado, outra vez, do incremento da receita e não da redução de custos, porque sabemos que a redução de custos, para surtir efeitos imediatos, é quase impossível. A medida vai ser aumento de impostos. E a pergunta que se põe é, onde é que vão ser os aumentos de impostos? Eu acho que vão ser impostos, mais uma vez, impostos indiretos, eventualmente o IVA, e acho que o Ministro das Finanças, nos últimos discursos que fez, ou declarações que fez, deu o sinal de que haverá impostos sobre fortuna e sobre heranças. E o IMI? E quando digo fortuna, é o IMI, porque boa parte da fortuna que é detetável está no património imobiliário. Ou nos depósitos bancários. Ou nos depósitos bancários. Eu julgo que seria um erro fazer incidir o aumento de impostos, por exemplo, sobre o imobiliário, por aquilo que estamos a dizer agora, que é um setor que está a ganhar tração, que sofreu um colapso grande durante este período e neste momento em que está a conseguir se viabilizar e face ao que estávamos a dizer anteriormente, que há um conjunto de ativos que têm que ser rentabilizados e que estão nas potenciais imparidades dos atuais bancos, ir penalizar o investimento imobiliário e o património imobiliário parece-me que seria errado. Acaba por ser tirar com uma mão e dar com outra, porque aumentam os impostos sobre o imobiliário perde valor e aumenta o problema nos bancos. Exatamente, acabamos por ir criar um problema ainda maior. Portanto, eu só vejo aqui uma solução quase imediata, que é o IVA ser aumentado. Não estou a ver assim grandes variáveis de folga para o governo. Ou isso a começar mesmo a reduzir as despesas, não é? Mas isso este governo não tem. 3, 4, 5 anos. Mas isso levanta novamente, peço desculpa por estar aqui a insistir, o problema da competitividade fiscal, porque o aumento do imposto sobre os produtos petrolíferos, o que é que determinou? Determinou um desvio do abastecimento de Portugal para a Espanha, e então agora o Governo vem anunciar que vai criar ali uma faixa em que o gasóleo, junto dessa faixa, ou nessa faixa, é o chamado gasóleo industrial, ou não sei o quê, portanto ao mesmo valor, ou perto do valor que se pratica do outro lado da fronteira. Portanto, a curva de Laffer também tem aqui um pouco de razão de existir. Haverá uma certa altura em que a carga fiscal cedeu aquilo que seria aceitável e a receita diminui. Portanto, e não tenha dúvidas que o imposto sobre as fortunas e sobre os capitais
baixo também vai levar mais gente a ir residir para fora. Por isso não é? eu não sei se estarei totalmente de acordo com o João, que diz que só os impostos indiretos, porque a certa altura provavelmente temos que ver se não serão também novamente os impostos IRS diretos. E o IRC? O IRC e o IRS, quer dizer, aí obviamente os valores isso vai sentir na elaboração do orçamento para 2017, provavelmente, porque depois... E vai continuar a ser aquele E então vamos ter talvez o grande exame que este governo e a sua maioria parlamentar vão ter que sujeitar. Se não vai haver rupturas. Aliás, havia quem antecipasse que o problema se situaria essencialmente em julho ou outubro de 2016, quando fosse discutido o orçamento, não é? Aliás, o Presidente da República também já anda um pouco a fazer essa pedagogia, enfim, da necessidade de chegarem a consenso, etc. Portanto, realmente, eu acho que, enfim, estas questões são... deixam sempre este problema em aberto. E isso é aquilo que me talvez pinta o cenário em que estamos, é que não há um momento de tranquilidade para fazer a gestão do dia-a-dia. Estamos sempre, permanentemente, perante desafios, e desafios de extrema gravidade que muitas vezes levam a esta desconfiança e não sei. Também temos governos que andam a fazer como este o contrário daquilo que é preciso. E, portanto, depois, quando for preciso aplicar as medidas, e repara que há gente neste governo, e quem apoia este governo, achava que o governo, o Dr. Louçã e as pessoas do Bloco de Esquerda e do PCP fartaram-se de elogiar os governantes da Venezuela e olhem para o estado desgraçado em que a Venezuela está. Não é? Mas sabe que aí se aplica o adágio, não é? Enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. E, portanto, agora estamos... Quando nós temos estes exemplos, não é? A quantidade de elogios ao magnífico, vindos de quem nos governa, à magnífica governação que o PT fez do Brasil, olhe-se para a governação do PT no Brasil e para a desgraça que o Brasil está. E do Syriza na Grécia. Ou do Syriza na Grécia. A Grécia era um país bastante razoável até começar a ser governado. Portanto, e será esse o caminho de Portugal? Também é uma questão que nos temos que pôr, que gritamos sempre contra a União Europeia e cada vez vivemos pior, mas criamos um inimigo externo e, portanto, somos... Mas Portugal tem margem para adotar novas medidas de austeridade? Claro que tem. Tem que ter, a resposta é que claro, tem que ter. Claro que tem. Mas, e a questão é quais são... Claro que tem. E a questão é esta, se houver capacidade política e vontade política, e eu recordo que no último ano da governação do governo anterior, a economia estava a crescer e a criar emprego. Não era a nenhum ritmo extraordinário, mas estava. E eles também não fizeram assim reformas de especial. Se houver alguma coragem para fazer algumas reformas nas leis laborais, para reduzir alguns impostos seletivos, para aumentar a competitividade das empresas portuguesas, para manter estabilidade fiscal em vez de andarmos sempre a ameaçar. Porque, repare, este governo na área fiscal ainda não fez nada de especial, mas há uma coisa que já fez. É como todos os dias mandam balões de ar, para ver, balões de oxigênio, para ver o que é que acontece na imprensa, se é bem recebido ou se é mal recebido, é o imposto sobre património, é o IMI progressivo, é isto e aquilo, nada disso ainda aconteceu, e pode tudo vir a acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas já se assustaram os investidores todos, não é? Ficam à espera de ver o que é que vai acontecer. Portanto, mas esse é o efeito dos termómetros, não é? Pois, exatamente. Portanto, este tipo de coisa também acaba por ser mal, e voltamos à confiança, não é? Nós precisávamos de ter um caminho definido, e era isso que se tinha esperado que acontecesse, era que os principais partidos portugueses tivessem um caminho definido para a economia portuguesa e fôssemos por aí. E temos diagnósticos de há 20 ou 25 anos para cá. Reparem que nós estamos numa situação de estagnação económica desde 2000 ou desde 1999. A economia portuguesa está basicamente com a dimensão que tinha em 2001. E estamos em 2016, 15 anos depois. Não temos nos últimos 150 anos do nosso país um período assim. E parece que não aprendemos a lição. Andamos sempre a culpar os estrangeiros do que aconteceu. Mas a verdade é que os outros países, a Espanha aqui ao lado, apesar de muitos problemas com as autonomias e muitos problemas políticos, foi-se reformando e fazendo alterações e manteve um crescimento muito bom durante este início de século, exatamente. E tem o dobro do nosso neste momento. A Irlanda deu a volta completamente, outros países deram a volta e nós parecemos querer imitar os piores e temos de facto um problema sério de governação que está perfeitamente identificado até pelos próprios governantes. Quer dizer, você vai ver os relatórios da OCDE, por exemplo, que é uma instituição insuspeita, de 2000 ou 2001,
e os do FMI e os de todas as instituições nacionais e internacionais. E os diagnósticos são iguais aos que eram há 15 anos atrás. Quer dizer, a economia portuguesa tem que aumentar a competitividade, os impostos têm que ser reduzidos, o peso do Estado tem que ser reduzido, etc, etc. Mas João, isso pode-se fazer sem grandes dramas e sem grande sofrimento. Mas tem que se fazer. Não é? Claro. Quanto mais se atrasa, a dificuldade pior. de fazer o que estás a referir é um bocado aquilo que o Manel dizia há bocado, que é, não há um momento de tranquilidade, e nós todos temos experiência de gestão e empresarial, de saber quando estamos a apagar fogos é muito difícil pensarmos estratégico. É o mesmo mas este uma não empresa anda a apagar fogos, estar anda em a pré-falência, o CEO e o CFO... Desculpa lá. Onde é que este governo anda a apagar algum fogo? Não é atear vários. A pressão que existe neste governo, como existiu no anterior, de estar constantemente a falar com a Comissão Europeia, comissões de inquérito no Parlamento, às tantas a pessoa pergunta como é que é possível estes senhores pensar em estratégico e fazer algumas das reformas as quais a Comissão Europeia está a pedir. Sustentabilidade do sistema de saúde, a não dependência das pensões, do Orçamento de Estado, a reforma das empresas públicas, tudo isso é muito difícil de fazer neste ambiente de constante agitação e pressão em que para a semana parece que vai haver aqui algum evento em que o país entra em colapso, não é? E é um desafio grande para este governo, como foi para o anterior, conseguir tomar essas medidas. Eu acho que nós estamos num momento de calmaria e estamos num momento relativo de calmaria. É que o governo podia perfeitamente tomar decisões. Não, quer dizer, se estiveres à espera, vai vir, porque tu olhas para a estratégia do governo na Segurança Social. A estratégia do governo na Segurança Social é dizer esta: nós não vamos fazer nada porque são as gerações com menos de 55 anos, coisa assim, que se vão tramar e esses não estão bem a olhar para as coisas. E, portanto, daqui por 5 anos, em vez de fazermos uma reforma agora que seja equilibrada e que demora algum tempo, vamos fazê-la depois, à bruta, quando não houver dinheiro, daqui por 5 anos. E isso não me parece que seja falta de tempo para fazer as reformas. Falta é vontade. E a estratégia inventar um país que não existe, não é? Mas eu gostava ainda de falar numa questão que parece interessante, aliás, os títulos que aparecem, déficits excessivos e questões assim, e procedimento de déficits excessivos, etc. E, mais uma vez, voltar à questão da política europeia. Porque é que também não se condenam os superávites excessivos? Uma das questões, portanto, que está agora também em cima da mesa é o problema dos equilíbrios macroeconómicos ou desequilíbrios macroeconómicos. Sabem, por exemplo, que a Alemanha apresentou um saldo externo de 8,6% do PIB agora recentemente, sim. Quando no fundo isso é quase que, digamos, pornográfico, não é? Relativamente àquilo que seria aceitável numa política de solidariedade. Quer dizer, há um país na Europa que ultrapassa largamente aquilo que seria aceitável em termos da geração de recursos internos, não é? À custa dos parceiros externos. Mas estamos todos de acordo consigo. E não se condenam. Mas eu acho que se podem condenar, e a gente aqui até diz mal deles, mas a questão é esta, é que não temos poder para lhes impor regras. E, portanto, nós não temos, mas uma estrutura europeia, digamos, fundada na solidariedade, deveria ter. Teria que haver mecanismos de solidariedade, quer dizer, ninguém pode condenar a Alemanha por ser super competitiva, ainda bem que o é, mas os mecanismos de solidariedade tinham de definir. Agora, a Alemanha... a ironia, mas tirando ali entre 1945 e 50, em que se impunham... Tirando o quê? Desculpa. A ironia, tirando entre 45 e 50, em que se impunham, de facto, coisas à Alemanha, depois, muito rapidamente, eles começaram a fazer aquilo que queriam, são o maior país europeu e, portanto, é muito difícil impor-lhes regras. Claro. Será mais possível negociar regras com eles? Agora, nós temos também que nos habituar a olhar o que é que nós, Portugal, podemos fazer. Porque esta estratégia dos últimos 15 anos ou 16 anos, que é mais ou menos, não fazer grande coisa e queixarmos da União Europeia, não tem manifestamente resultado. E é preciso a Alemanha estar como está, porque conseguiu dar a volta e fazer as suas reformas nas últimas década e meia, não é? Eu lembro E com o governo socialista, com o Sr. Schroeder, que foi o mais ver uma capa do Economist, tinha o homem doente da Europa era a Alemanha, e o Sr. Schroeder, socialista, conseguiu fazer a reforma e agora está a tirar o benefício, dos quais este superávit é um indicador. Agora, estou de acordo com o Manel, que deveria haver mecanismos de solidariedade europeia
que permitissem algum tipo de Claro, compensação. Ninguém pretende impor a regra de que a economia se gera por decreto ou se define por decreto. Portanto, mas porquê é que não se arranjam instrumentos para incentivar o investimento direto externo alemão, por exemplo, na Europa, generalizadamente? É evidente que ninguém quer que venham aqui investir em atividades que não sejam lucrativas ou que não deem retorno. Outra questão que ainda a semana passada, ou há 15 dias, o Sr. Paul Krugman disse aqui é que também há que atender um bocadinho ao investimento público. Em momentos de desconfiança, não é? O Estado aí pode realmente fazer um pouco esse papel. Mas o nosso investimento público é para mais uma autoestrada que ninguém precisa, não é? Não, neste momento nós sabemos que não se faz investimentos na ferrovia em Portugal há 100 anos, não é? E, portanto, andamos aqui a empurrar com a barriga questões e decisões e questões deste género. Não é, como dizia Keynes, não é mais vale abrir um buraco e fechá-lo depois para criar emprego. Mas Keynes dizia isso quando os Estados pesavam 28, 25 e 30% na economia. Não dizia com os Estados a pesarem 50% da economia, porque há aqui... Nós temos perto de terminar, mas queria só falar convosco relativamente às sanções que podem ser aplicadas a Portugal. Há uma que está a preocupar, que é o corte de 50% dos fundos. Ora bem, pois. Que poderá realmente prejudicar o investimento em Portugal. Esta poderá ser... E as perspectivas eleitorais deste governo, não é? Isso deve ser mesmo faz parte daquela questão que falávamos ao princípio. Quer dizer, será prejudicial se isso acontecer. Vocês se levarem 2 reguadas ou 3 reguadas, ou ver se endireitam... Os dois nossos principais problemas são o desemprego, o investimento, e essa medida seria ainda agravar mais a situação. E seria altamente contraproducente, quer dizer, por isso que nós esperamos que a Comissão... E é preciso ver uma coisa que é assim, este governo projeta aquele que é provavelmente, eu não tenho aqui os números todos, mas o nosso déficit mais baixo em democracia. Portanto, eles também não estão a fazer assim tão mal, o rumo do país não se alterou assim tanto. Portanto, seria manifestamente exagerado, errado, eu diria quase criminoso da parte da Comissão Europeia vir aplicar sanções tão severas quanto o corte de fundos, não é? Eu até acho que vir aplicar qualquer sanção nesta altura a um país que tem dificuldades e que de um modo geral tem cumprido, não é? Porque o Dr. António Costa, honra lhe seja feita, aí tem mantido, apesar de tudo, um discurso equilibrado, não é? Ele tem que falar para a freguesia dele, mas apesar de tudo, com a Europa tem mantido um discurso que não tem nada a ver com o discurso do Sr. de Cipiras, e tem sido uma relação bastante normal. Portanto, não há razão nenhuma para a Comissão Europeia manter a pressão. A gente percebe que é preciso, porque sabemos que os políticos tenderão sempre a distribuir dinheiro, se puderem, que é para ganharem votos. Agora, daí a vir aplicar realmente, eu não digo as sanções nos fundos ou estas, eu digo qualquer sanção, seria manifestamente um exagero injusto, e eu estou convencido que muito mal recebido, não é? Manuel, eu subscrevo inteiramente o que o João disse. Acho que realmente isto é mais uma ameaça do que uma intenção de cumprir esta questão das sanções. Também se fala que pode ser nos fundos, como pode ser uma multa, não é? Que será uma percentagem do PIB. Enfim, seja qual for ela, eu acho que também não seria bem-vinda nesta altura. Nenhuma sanção seria bem-vinda. Ou sequer adequada, não é? Quer dizer, não é que não faz sentido nenhum. Não. Pois, mas o que é o problema é este, há que manter em respeito, não é, os cidadãos incumpridores, não ser muito permissivo, não lhes dar um pouco a ideia de que isto são tudo facilidades e que, portanto, todas estas iniciativas de poder, digamos, aliviar as austeridades são bem-vindas. Portanto, isto João, é uma... terminamos consigo? Não, era só confirmar esta ideia, quer dizer, nós estamos a fazer um caminho e, portanto, acho que a União Europeia reconhece isso e há uma vontade do atual governo, como já houve do anterior, de cumprir esses objetivos. Portanto, estar a impor sanções nesta fase, nomeadamente a que estávamos a falar, de penalizar os fundos europeus em 50%, ou a tal multa dos 350 milhões de euros, seria realmente não faria sentido. É o mesmo de que alguém estar doente, ter utilizado o remédio que lhe foi recomendado e não ficou um bocado melhor, mas não tão melhor quanto se queria, e agora ainda devemos sangrar um bocadinho mais. Quer dizer, não faz sentido nenhum e só agravaria mais a nossa situação de ausência de investimento, que é importante para crescer, e de necessidade de aumentar o emprego. Bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença na Comissão Executiva. É o ponto final na Comissão Executiva. Aproveite este dia.